Boa noite, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Renan Gabi, né? Para o pessoal da licenciatura em Química que entrou depois, talvez ainda não tinha visto o meu rosto, né? Então, sou professor de matemática. Vou estar trabalhando com vocês agora, no restante da disciplina, né? Então, essa disciplina em conjunta com a prof. Roberta, né? Então, ela fez a primeira parte da disciplina e agora eu vou trabalhar a parte final. Eu vou usar essa plataforma que eu tenho me adaptado bastante desde que eu comecei ali, estamos estudando as plataformas, começamos a trabalhar no ano passado no ensino remoto, e eu gosto muito dessa plataforma da webconferência, porque ela é para mim mais dinâmica do ponto de vista que ela tem alguns recursos que eu consigo usar como uma lousa dentro do slide para pintar, e ela é interativa para mim que eu consigo visualizar vocês é, na interação do chat, né? Então, se eu gosto de ir fazendo bastante perguntas e conversando com vocês, aí vocês podem sempre estar respondendo pelo chat ou também pelo áudio, né? Então, sempre dá para interagir e conversar também via áudio. Eu estava falando no início da aula, pessoal, que as câmeras não precisam ser abertas porque essa plataforma, ela também tem um pouquinho de diferença que quando vocês vão entrando, abrindo a câmera, ela vai reduzindo o tamanho da apresentação, né? Então, por isso que eu sempre de costume eu fecho a minha câmera também, né, para a tela ficar cheia. Então, quem está visualizando principalmente com o celular vai perceber que quando eu fechar minha câmera, fica a apresentação cheia. Aí vocês vão escutar minha voz, né, e visualizar o slide. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Vou pedir para todos que estão chegando colocar um boa noite no chat, que isso também fica uma forma de registro aí que vocês estão acessando a aula online, né? E a aula também está sendo gravada, né? Mas sempre que vocês fazem interação no chat vai ficando gravado, isso fica legal para mim saber até a participação de vocês. Beleza, pessoal. Então eu vou desligar minha câmera e aí nós vamos começar a falar do conteúdo. Então, pessoal, a gente está iniciando hoje a semana 5, né? Então, dentro da semana 5, essa semana em diante, a gente vai começar a estudar a função exponencial. Eu dividi esse assunto, né, da função exponencial em duas partes. Na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo gráfico da função, e na próxima semana a gente vai estudar aplicações das funções exponenciais. Então, aplicações envolvendo situações reais, envolvendo questões práticas, né? Inclusive dentro do próprio gráfico, tá? Então, a gente vai começar falando da função exponencial, né, a partir de uma definição. Então, seja A um número real positivo diferente de 1, eu chamo de função exponencial de base A, toda função, né, definida dos reais em reais, tal que a f de x é igual a um a elevado num expoente x. Então, essa função exponencial, ela tem uma diferença, começa a ter uma diferença bem grande do que vocês já estavam estudando, porque todas as funções que vocês estudaram até então, tanto a função linear quanto a função quadrática, o x fazia parte da equação, né? Então, você estudou lá, x mais 1, né? X ao quadrado mais 2. Então, eram funções tanto linear quanto quadrática, onde o x fazia parte da linha da equação, né? Agora, na função exponencial, o diferencial é que a variável, ou seja, o x, está no expoente, né? Até por isso o nome é exponencial. Então, a variável está no expoente. Então, a gente tem alguns exemplos de funções exponenciais. Então, aqui na letra A diz assim, ó, se eu tenho f de x igual a 5 elevado na x. Então, 5 elevado na x é uma função exponencial, porque a variável, o x, né, está no expoente. Outro exemplo, B, f de x igual a 0,4 elevado na x. Então, eu tenho uma base que eu estou levando uma variável no expoente x. Então, isso também é uma função exponencial.
Na letra C diz assim, ó, 2 elevado na x menos 4. O que caracteriza a função exponencial é que um número tem que estar elevado no expoente x. E na letra D tem f de x igual a uma raiz quadrada de 5 elevado na x. Então, perceba que todos os exemplos têm um x no expoente. Isso que caracteriza, então, uma função exponencial, né? E essa base, ela pode mudar. Ela pode estar com os números variando ali de 0 até 1, ou de 1 até o infinito, se a gente quisesse, né? Só tem uma restrição que não pode ser 1, né? Lá na primeira frase da definição diz assim, ó, real positivo diferente de 1, né? Então, o x não pode ser 1, porque se o x fosse 1, né, quando você vai resolver a conta, né, colocasse 1 elevado na x, aí ele quebra esta regra aí da função exponencial. Então, né, então a base, né, só não pode ser 1, né? Então, diferente de 1. Logo abaixo dos exemplos, a gente tem a descrição, então, que a função y igual a e elevado na x é também uma função exponencial, cuja base, né, é um número irracional. É o número e, que é igual a 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9. Então, esse número e ali chama-se o número de Euler, né? O número e ele é um número irracional, isto é, ele não pode ser obtido como um quociente, né, de dois números inteiros, né? Mas ainda é um número irracional transcendente. Então, isso significa que não existe um polinômio PDX com coeficientes inteiros que eu consigo anular o x igual ao e. Então, é um outro tipo de função, né, que pode estar aparecendo como uma função exponencial. Por exemplo, se eu tenho y igual e elevado na x. Então, isso também é uma função exponencial, né? Onde essa base aqui é um número e, que vale aproximadamente 271, também chama-se também número de Euler, né? Então, pode ter várias variações a base, né? Só tem que ser real positivo e ainda diferente de 1. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, acredito que o silêncio é que não tem dúvida. Então, eu vou adiante, ó. Agora vamos fazer uma análise para analisar a função, né, via graficamente e também numericamente, né? Então, primeiro, falei para vocês que toda função ela pode ser escrita, né, uma função exponencial com um a elevado na x, né? O a é a base e o x é o expoente. Então, a elevado num x. Quando o valor do a é maior do que 1, ó, a maior do que 1, a função é dita crescente. Então, quando o valor do meu a ele é maior do que 1, né? Então, por exemplo, 2 na x, 3 na x, 4 na x, são todos valores maiores do que 1. Então, a função é crescente e ela tem esse comportamento gráfico, né? O que esse comportamento gráfico nos mostra? Que quando eu aumento x, né, estou aumentando os valores do x, o meu y também está aumentando, né? Então, aqui eu tenho tenho as coordenadas, né, no plano cartesiano, onde eu tenho o eixo do x, tenho o eixo do y. Então, à medida que eu aumento os valores de x, eu aumento os valores de y. Então, isso é uma definição de uma função crescente. E essa função vai ser crescente quando o valor do a for maior do que 1. E o contrário também é válido, né? Então, se o a é maior do que 1, ela é crescente. Agora, não é bem o contrário, né? A função é decrescente, assim, é o contrário da crescente, né? Então, a função pode ser crescente ou decrescente.
decrescente vai acontecer quando eu aumentar o valor do x, o y vai diminuindo. Aumenta o valor do x, o meu y vai diminuindo. Agora, quando que isso acontece? Para alguns valores de A. Para valores que o A é maior do que zero e para valores que o A é menor do que 1. Então, quando o A é maior do que zero e menor do que 1, eu tenho uma função decrescente. Por favor, alguém me escreva ali no chat uma função decrescente. Inventem um número aí para uma função decrescente que satisfaça essa condição. Maior do que zero e menor do que 1. O Anderson colocou 0,5. Muito bem, Anderson. 0,5 elevado na x. Então, é uma função decrescente. Gabriele, não consigo colocar para ouvir. Então, vamos lá. Entra e tem que sair e entrar de novo para habilitar o teu som. Ela já saiu. Muito bem, então o Anderson deu um exemplo, né, de uma função decrescente, porque ele pegou um valor entre 0 e 1, 0,5, então é uma função decrescente. Esse 0,5 pode estar escrito desta forma, né, também poderia estar escrito 1 dividido por 2, né, bem usual aparecer isso aqui nos livros, não? Y igual a 1 meio elevado na x. Pessoal, coloca ali no chat agora para mim. Ok, função crescente, função decrescente. Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever ou falar em áudio. Ok. Então agora a gente vai resolver um exemplo junto, ó. Exemplo 1, faça o esboço do gráfico das funções abaixo e fazer análise gráfica. Olhar para a imagem, domínio, dizer se ela é crescente ou decrescente. Então, o primeiro exemplo diz assim, ó, y igual a 2 elevado na x. Então, eu tenho que, a partir desta função, representar ela graficamente, fazer um esboço do gráfico. Então, para fazer o desenho de um gráfico de uma função exponencial, a gente pode usar algumas estratégias, tá? Então, uma das estratégias é a gente criar uma tabela. Então, a gente vai criar uma tabelinha de valores, onde eu vou escolher alguns valores para x, né? Que valores que eu vou escolher para x? Eu vou pegar valores próximos da origem, né? Então, o zero é a origem, então eu posso pegar o menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, eu escolhi esses 5 valores aqui para mim calcular qual que é a f de cada uma dessas funções. Então, primeiro, eu vou calcular quanto vale o y quando o x vale menos 2. Então, a gente vai pegar 2 elevado na menos 2. Como que eu resolvo 2 elevado na menos 2? Toda potência de número negativo pode ser reescrita, né, tornando esse expoente negativo como positivo, invertendo a fração. Ou seja, 2 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é 4. 1 dividido por 4. Quanto que daria 1 dividido por 4? Só para anotar aproximadamente em decimal para me marcar depois no gráfico. 0,25. 0,25. Muito bem, Juliano. Então, vou botar ali, ó, 0,2, né? 0,25. Né? Então, se eu for marcar esse número no gráfico, eu vou pegar o x é menos 2 e o y 0,25. Aí, o 0,25
em relação entre o 0 e 1, a metade dá o 0,5. E daí na outra metade o 0,25. Então eu faria uma linha pontilhada aqui, ó. E o primeiro ponto do gráfico é esse, que no menos 2, o meu y vale 0,25. Agora a gente vai calcular o próximo ponto, que é o menos 1. Então, eu vou pegar o menos 1 e vou substituir no lugar do x. Então, vou ficar com 2 elevado na menos 1. Então, o que é 2 elevado na menos 1? É o 1 dividido por 2, na 1 positivo. Então, 1 dividido por 2, em decimal, daria quanto? Só para eu anotar no gráfico. 1 meio, ou 1 dividido por 2, equivale a quanto? 0,5. 0,5, né? Muito bem, Juliano, muito bem, os colegas que estão escrevendo ali. Ó, 0,5. Aonde que eu vou marcar o 0,5 no gráfico? Exatamente na metade entre o 1 e o 0, né? Entre 0 e 1, 0,5, ó. Então, eu faria uma linha pontilhada. E aqui eu vou até trocar de cor para ficar bem marcado, ó. Tá em amarelo aqui. Então, esse ponto aqui é o menos 1 e o 0,5. Vamos calcular o próximo? Vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar roxo. Vou pegar agora o valor zero. Então, vai ficar 2 elevado na zero. 2 elevado na zero resulta em 1. Todo número elevado na potência zero vai dar 1. Então, vou marcar pontilhado aqui, ó, no 1. E fiz mais um ponto no gráfico. Então, vou pegar mais de 2 pontos, né? Aqui a gente escolhe o 5, né? Não necessariamente teria que ter 5, mas 5 já dá uma noção boa de como vai ficar o gráfico. Vou pegar o ponto 1. Então, vou pegar na função original. Sempre estou substituindo lá em cima, ó, a função original, 2 na x. Vai ficar 2 elevado na 1, que é igual a 2. Então, quando o x é 1, eu faço linha pontilhada com o 2 e vou marcar o meu pontinho aqui do gráfico. E o último ponto, 2. Então, 2 substitui o x por 2. 2 vezes 2, 4. Então, vou pegar o 2 do x e vou ligar o meu gráfico até o ponto 4. Faço uma linha pontilhada e marco. Então, com esses pontos, com esses 5 pontos aqui, ó, você pode ligar os 5 pontos. E aí eu tenho, então, essa função representada aí para vocês, que é a função exponencial. Vou apagar o meu risco para ele ficar mais bonito. Sempre cuidar na hora de fazer o desenho do gráfico, né, que ele tem esse comportamento, né, exponencial, né? Ele é uma curva que vai crescendo, né, muito rapidamente, mas que não é nunca uma reta, né? É importante cuidar isso quando vai ligar os pontos, às vezes quando os alunos gostam de usar régua para representar. Não é o correto usar régua para a função exponencial. A régua para representar uma reta, né, é para a função linear, né? Então, a função exponencial tem sempre este crescimento de uma curva suave. Alguma pergunta, pessoal, para representar o gráfico, para calcular ali os valores que a gente escolheu, substituir na função? Eu tenho, professor. O senhor pode resolver de novo quando o expoente é negativo? Sim, Juliano, posso sim, ó. Então, se eu tenho que trabalhar, por exemplo, resolver um 2 elevado na menos 2, tá? É um 2 elevado num expoente negativo. Então, para resolver um 2 elevado na menos 2, eu tenho que inverter a fração, ou seja, eu tenho que escrever 1 dividido daí por 2 na 2. Aquele 2 negativo em cima do expoente, ele torna um 2 embaixo positivo. E o 1 é para transformar essa parte negativa. Então, você tem que 2 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao quadrado. E aí, então, só resolver o 2 vezes 2.
que daí dá 4. Né? Então, eu tenho 1 dividido por 4, que é o 0,25. A mesma coisa vale quando eu tenho o valor do menos 1. Né? Então, eu teria que resolver 2 elevado na menos 1. Deixa eu só responder. Elisandra não consegue entrar. A Elisandra entrou, só agora não está escutando. Deixa eu colocar aqui que ela tem que entrar e habilitar o som. Tem que entrar, é que ela não está escutando. Entrar é quando entra, né? Seguir os passos para habilitar o som. Já fez isso, Elisandra? Deixa eu só dar uma ideia para Elisandra aqui trocar de navegador. Então, para mim resolver, então, mais um negativo, Juliano, vou te explicar mais um extra ali. Por exemplo, se fosse o 2 na menos 1, né? Ó. Então, 2 elevado na menos 1 negativo. Então, para mim resolver um expoente negativo, você vai ter que jogar 1 sobre o 2 na 1. Né? Então, todo negativo é como se tu invertesse a fração, né? Debaixo do 2 tem 1, então fica 1 dividido por 2. Obrigado, Wagner, pela dica. Tem que, às vezes em quando tem que sair, fechar tudo e entrar de novo, que ele aparece o botão do habilitar, né? Tem que habilitar o som, né, para poder conseguir escutar. Pessoal, Juliano, consegui mais ou menos te explicar essa parte do negativo? Sim, professor, agora ficou claro. Joia. Pessoal, então eu vou explicar agora a questão da análise gráfica, né? Então, que é analisar o domínio, a imagem, né? Ou antes de domínio e imagem, se eu olhar para esse gráfico aqui, olhando para o comportamento do gráfico que está aumentando o x, está aumentando o y, né? E pelo próprio valor do a, que vale 2 nesse caso, é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, né, Anderson? Ela é crescente, né? O valor do A é 2, então o valor do A é maior do que o 1, né? E eu também consigo observar aqui no desenho, né, que o x aumenta, o y aumenta, né? Um x aumenta, o y aumenta, né? Então, isso pode ser visto tanto no gráfico quanto na tabela, né? Então, na tabela de valores, vai olhando para os resultados, ó, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, né? Isso, a Marley colocou, ó, o y aumenta conforme o x aumenta, né? Então, meu x aumentou, o y também aumentou, então isso também mostra que ela é uma função crescente. O domínio da função, o domínio representado aqui pela letra D, ele vai ser sempre o conjunto dos números reais. O que representa o domínio da função graficamente? É olhar para o eixo do x, né? Esses valores que a gente pegou da tabela, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, então perceba que qualquer valor que eu escolher para x teve uma resposta para y. Então, isso representa para nós que o domínio da função, né, é o conjunto de todos os reais. E a imagem da função é olhar para o eixo do y. Então, a imagem da função é olhar para o eixo do y onde tem gráfico. Então, se eu olhar no desenho aqui do gráfico em relação ao eixo do y, vai existir gráfico somente para os valores positivos, né? Ó, debaixo do zero aqui não tem gráfico, ele está aqui no menos perto do zero, 0,25, ó. 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4.
Então, são todos valores positivos. Então, a imagem da função, eu posso dizer que é o conjunto, então, dos reais, né, positivos, excluindo, então, o próprio zero. Né? Então, os reais positivos, dá para escrever assim. Cristiano colocou, eles são diretamente proporcionais, isso? Eles têm uma proporção conforme é o valor do teu x, né? Só tem que tomar um cuidado que por quem manda a proporcionalidade aqui é o fator da base, o x, né? Então, só cuidar para não relacionar a proporcionalidade, às vezes, direta, né? Porque ela está relacionada à base, né? E aí ele tem um crescimento grande. Mais alguma questão aqui ou alguma dúvida, pessoal, em relação ainda domínio e imagem? O domínio também dá para gravar que é sempre os reais. O domínio só vai mudar se tiver uma restrição da função, né? Senão vai ser os reais. Sim, Tainara. Crescente e decrescente, a gente tem duas formas, ou até três formas de enxergar isso. Então, a primeira forma de enxergar se ela é crescente ou decrescente é via o gráfico. Tá? Então, sempre que uma função está aumentando, os valores do y está crescendo. Ah, como que seria decrescente? Decrescente seria um risco contrário, assim, está diminuindo. Né? Outra maneira de ver se ela é crescente ou decrescente é olhar para o valor do A. Quem é o valor do A? É o valor da base. Sempre a base aqui no caso é um 2, né? Ó, o valor do teu A aqui é o 2. Então, sempre que o valor do A é maior do que 1, é crescente. Então, quando o A é maior do que 1, então a função ela é crescente. De nada. Quando tiver dúvida, é só perguntar. Não necessariamente é ali o menos, né? Ela é decrescente, né? Quando o valor do A tiver entre 0 e 1. O A entre o 0 e o 1. Né? Deixa eu apagar aqui. Vou apagar um pouquinho isso aqui, ó. Né? Então, quando o valor do A for entre o 0 e o 1, né? Tiver essa variação aqui, aí ela vai ser decrescente. É claro que às vezes em quando pode aparecer um sinal negativo, né? Aí, por exemplo, tivesse um 2 na menos 1, né? Mas é que daí é o jeito de escrever a fração que equivale a estar entre 0 e 1. Bruno, não, eu não faço a chamada. A chamada ela consiste na entrega depois da participação de vocês tanto no CAN, fazer as atividades, mas também fica o registro, Bruno, da participação de vocês no chat da web, né? Então sempre é importante colocar ali um boa noite, um oi, responder um sim, um não, que ele fica a interação de vocês também para mim olhar quem estava online. Ô, professor, e se o A for negativo, como é que fica? É que o A não vai ser negativo, Juliano, por causa da definição. Que o A a função exponencial só vai existir se for positiva e diferente de 1, né? O que a colega disse assim, pode ter uma escrita negativa, é no caso de aparecer na função, deixa eu escrever assim, ó, se tivesse um 2 na menos x, né? Por exemplo, 2 na menos x, dá a ilusão que o A fosse negativo ou que tivesse alguma coisa negativa, né? Mas não é isso, né? É que o 2 na menos x é a mesma coisa que 1 sobre 2 na 1, que é um meio,
que é equivalente, então, a 0,5, né? Então, é bom não pensar em negativo e positivo para crescente e decrescente, né? Certo. Eu não entendi, Juliana. Conseguiu captar? Juliana, eu não escutei o que tu falou por último. Tu pode repetir? Muito bem, Elisandré, que às vezes em quando a questão ali é habilitar o próprio computador, mas se agora deu certo, o início da aula está sendo gravada, né? Depois tu pode recapitular um pouquinho ali a introdução na gravação. Todas as atividades vão ser no CAM? Cristiano pergunta. Sim, vão ter atividades no CAM, provavelmente semanal. Não sei se vai ter toda semana, mas eu acredito que eu vou tentar semanalmente repassar algumas atividades, mas não é só do CAM, né? Vai ter lista de exercício para praticar também. Bárbara pergunta, sempre para fazer o quadro, pega do -2, -1, 0, 1 e 2? Sim, Bárbara, dá para a gente trabalhar com esses valores próximos da origem, tá? -2, -1, 1 e 2. Ah, tem mais uma pergunta aqui da Rosângela. Quando saem as notas da prova? As notas da prova vão sair amanhã, tá? A prof. Roberta está aí hoje acompanhando a aula, mas é amanhã que ela vai disponibilizar o resultado para vocês, tá? Voltei, professor, antes eu tinha dito que eu tinha entendido. Ah, joia, tá bom. É que na hora parecia que tinha cortado e eu talvez não entendi direito. Não, beleza. Pessoal, vamos para mais um exemplo, né? Para a gente não se estender muito, ó. O exemplo B é a função 2/5 elevado na x. Então, eu tenho 2 dividido por 5 elevado na x. Eu vou mostrar para vocês a resolução da tabela, primeiro usando, então, peguei os valores -2, -1, 0, 1 e 2. Por que a gente escolhe esses valores? Porque são valores próximos à origem. É necessariamente sempre pegar esses? Pode. Pode escolher outros? Pode. Ah, vai ter certo, vai ter errado? Não. Né? O que vai mudar? Conforme você escolher os valores, você vai ter uma faixa no eixo do teu gráfico, do eixo do x, que tu vai ter a representação dessa função, né? Então, você pegar os valores maiores, né? Então, é bom pegar os negativos, os positivos, para ter mais, porque geralmente na origem a gente tem uma noção de como o gráfico está se comportando, né? Mas perceba que é geralmente quando, por exemplo, tem uma função com valores muito grandes, com coeficientes diferentes que não são tão pequenos, aí daqui um pouco você pegar os valores próximo à origem não dá conta, né? Você não consegue ver a noção do gráfico. Então daí pode escolher outros, né? Então se eu pegar o -2 e substituir nessa função 2/5, então eu tenho 2/5 elevado na -2, ó, eu tenho uma fração elevada num expoente negativo. Quando eu tenho uma fração no expoente negativo, eu posso só inverter a fração. Então, no lugar de 2/5, eu posso escrever 5 sobre 2. Ó. O negativo só inverte a fração, 5 sobre 2 ao quadrado. Aí tem que resolver essa potência. Então, 5 elevado ao quadrado, 25. 2 elevado ao quadrado, 4. E aí eu vou dividir. 25 por 4, 6,25. Aí eu vou marcar no gráfico o -2 e o 6,25. Então, eu vou pegar o -2 do eixo X e vou fazer uma linha pontilhada até o 6,25. E vou marcar o meu primeiro ponto do gráfico. E vou calcular o segundo ponto, -1. Então, vou pegar 2/5 e vou elevar no expoente -1. Toda fração elevada num expoente negativo, eu inverto a fração e escrevo 5 sobre 2, elevado na 1. Então, 5 sobre 2 é a mesma coisa que 5 dividido por 2, que dá 2,5. Então, no ponto -1, eu vou ir até o
2,5. E vou marcar mais um ponto aqui no meu gráfico. Vamos pegar um próximo ponto. O 0. Então, peguei 2/5 elevado na 0. Todo número elevado na 0 resulta em 1. Então, eu vou pegar 0 e vou ir até o ponto 1. Vamos pegar agora o 1. 2/5 elevado na 1 dá 2/5. Se eu divido 2 por 5, 0,4. Então, quando o meu x é 1, o y é 0,4, ou seja, um pouquinho menos do 0,5. E se eu ainda escolher mais um valor aqui, por exemplo, o 2. Então, 2/5 elevado na 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25, né? Então, eu vou dividir 4 por 25, 0,16. Ou seja, no 2 está bem próximo do 0, né? 0,1, né? Então, bem próximo do 0. Feito a marcação dos pontos, basta eu ligar essa linha. Ó. Então, quando eu ligo essa linha aqui, então eu tenho o desenho desta função, então, que é uma função decrescente. Não é uma função decrescente. Aí eu enxergo graficamente que, à medida que eu estou aumentando os meus valores de x, o meu y está diminuindo. Então, eu posso fazer essa leitura gráfica no desenho, enxergando que ele está diminuindo, como eu também posso, pela tabela, perceber que os valores diminuem da resposta, né? Então, eu tenho 6,2, 2,5, 1, 0,4, 0,1. Então, os valores estão diminuindo. Então, isso nos mostra, então, que eu tenho uma função decrescente. E a parte de domínio e imagem é a mesma análise. O domínio é a representação de todos os reais, porque qualquer valor que eu escolho para o x vai ter uma resposta para o y. E a imagem é fazer a leitura aqui do eixo do y, né? Então, se eu olhar para o eixo do meu y, todos os valores que estão acima do zero aqui, né, os reais positivos, menos o zero, então são a minha imagem, né? Sempre vai ter gráfico no eixo do meu y, né? Excluindo o próprio zero. Perguntas sobre a letra B? Dúvidas? Tranquilo? Sim. Muito bem. Repetir a parte sobre decrescente. Ellen, a parte decrescente que você consegue visualizar no gráfico, quando você vai aumentando o valor do x, o teu y vai diminuindo, né? Então, ela vai diminuindo a função, ela vai diminuindo. Então, esse diminuir representa para nós que ela é uma função decrescente, né? O x aumenta, o y diminui. Então, eu posso visualizar isso na tabela, né? Então, quando eu aumento o x indo aqui, ó, menos 1, 0, 1 e 2, o meu gráfico do y, 6, 2, 1, 0, 4, 0, 1 diminui. Então, isso mostra que ela é uma função decrescente. Também dá para enxergar que ela é decrescente, Ellen, pela função 2/5. Se você pegar o 2 e dividir por 5 ó, na calculadora, ó, 2 dividido por 5 dá 0,4. Então, essa função é a mesma coisa que fazer 0,4 elevado na x. E aí, quando eu tenho uma função entre 0 e 1, ó, 0,4 está entre 0 e 1, então ela é decrescente.
Sempre ela vai ser decrescente entre o valor 0 e 1. Então, quando o A, né, que é o que está com o x elevado ao x, então vai ser decrescente. Giovana, que chegou atrasada, a gente está falando da aula da semana 5, o slide 5 da função exponencial. Depois você vai poder recapitular um pouco antes, vai estar gravada a aula, né? E amanhã eu já coloco lá no Siga para você poder assistir o início da aula, tá? Mas a gente está falando função exponencial, slide 5. Muito bem. Então agora, pessoal, vai ficar então o resto da aula para vocês trabalhar tanto na lista 5, que eu postei lá no Cigar, quanto as atividades do Khan. Né? Eu recomendei agora, antes da aula, no Khan Academy, 4 atividades. E aí, no Khan, a gente sempre vai combinar o prazo de uma semana para vocês não ir acumulando conteúdo, né? Então, o que eu trabalhei hoje, eu recomendei até domingo à meia-noite, tá? Então, tem o prazo de hoje até domingo à meia-noite. E a lista de exercício é na mesma metodologia que a prof. Roberta estava trabalhando com vocês, é para praticar, para vocês exercitar. Não vai precisar mudar de evolutiva, mas é muito importante fazer a lista, né, para vocês ir treinando, estudando, né, para avaliação. E o Khan também serve, então, para praticar e vale também, então, como nota, né, e também como participação. Pessoal, então agora ó, é 8 horas e 12 minutos. Então vamos aproveitar agora esse restinho da aula para trabalhar na lista ou no Khan. E aí, no que tiver dúvida, vocês vão me chamando. Né? Vocês podem optar, quer trabalhar na lista, quer fazer no Khan, e aí eu vou ajudando vocês. Né? Se alguém achar que né, tem uma dúvida, alguma que está difícil, aí vai me chamando, eu vou projetando a lista ou o Khan e vou ajudando vocês. Beleza? Eu vou parar, acho que a gravação para ficar o vídeo